Eu sei que nos últimos anos o brasileiro passou a ter trauma de ter esperança. O simples fato de começar a sentir esperança de que as coisas vão mudar já causava um meio, um receio. Porque das últimas vezes que nós tivemos esperanças, a verdade é que o sistema foi mais forte. Bolsonaro foi preso, tiraram Lula da cadeia, colocaram ele na prisão. E todas as vezes que a gente achou que algo poderia mudar, na verdade eles iam lá e dobravam a aposta. Mas eu vejo que o cenário agora é bem diferente, tá? Hoje, na Globo News foi o dia inteiro batendo no STF. Se chegaram a sugerir a possibilidade real de um impeachment do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Essa caminhada mudou um pouco essa questão da esperança. O povo brasileiro voltou a ter esperança sem medo. Esperança convicta. E não aquela esperança onde a gente tinha, mas achava que não ia dar certo. Bom, nós estamos realmente diante de uma possibilidade do Bolsonaro voltar para a casa dele, ter prisão domiciliar. As últimas decisões do Alexandre de Moraes meio que deram essa mensagem subliminar de que há sim a possibilidade do Bolsonaro poder voltar para sua casa. E por quê? Quais foram essas mensagens? Bom, nesse trecho aqui, a SAD explica. Porque você está contando uma apuração sobre a nova aposta de Bolsonaro para ir para a prisão domiciliar. Exatamente, uma apuração do Rafael Moraes Moura, que eu completei hoje com algumas informações a mais, que é o seguinte, a defesa do Bolsonaro está achando que está vendo uma brecha ali para conseguir que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, ao ler na decisão do Alexandre de Moraes, que aceitou uma perícia, que fosse feita uma perícia pela Polícia Federal na situação de saúde do ex-presidente hoje na Papudinha. Ele tem, a gente sabe, tem coberto aí, ele tem crise de vômito, soluço, tem uma série de problemas decorrentes da facada, mas até então ele vinha sendo mantido primeiro na Polícia Federal e depois na Papudinha agora, e a luta aí da Michelle, toda essa manifestação do Nicolas é para que ele vá para a prisão domiciliar. E aí nessa, pela primeira vez, o Alexandre de Moraes não só aceitou que fosse feita a perícia médica, como também admitiu que o médico do Bolsonaro, o Dr. Cláudio Birolini, seja assistente dessa perícia. Então, esse ponto é o que mais chama a atenção. O médico do Bolsonaro poderá ser assistente dessa comissão de médicas da Polícia Federal que vai fazer esse laudo do Bolsonaro. Como é que vai ser? O Alexandre de Moraes mandou que a polícia tem um prazo de 10 dias para fazer essa perícia. Esse prazo termina na semana que vem. E depois que a polícia apresentar, os peritos da Polícia Federal apresentarem o resultado, ainda o médico do Bolsonaro vai poder dar um parecer sobre a saúde dele. A leitura do bolsonarismo é de que isso é um avanço na relação com o próprio Alexandre de Moraes, depois, inclusive, que a Michelle procurou os ministros do Supremo pessoalmente, numa atitude que deu até um ruído ali com os filhos do Bolsonaro, que acham que isso foi uma atitude que não deveria ser tomada, procurar o ministro para fazer um pedido. Na verdade, para eles, esse já deveria ter sido a decisão. Aí começa uma questão político-ideológica de guerra com o Supremo, mas a Michelle resolveu ser pragmática, o Tarcísio de Freitas também entrou em contato com ministros, então rolou uma força-tarefa de bastidores que, na interpretação deles, levou a essa decisão do Alexandre. Então, eles acham que tem uma brecha aí, estão esperando que em fevereiro algum avanço seja dado nessa situação do Bolsonaro. Ao pedir um laudo médico, onde os médicos farão uma análise e depois o médico do Bolsonaro também poderá ser ouvido, é uma mensagem de que, olha, beleza, vamos ver se isso é real mesmo, porque é como se antes a decisão tivesse sido na vingança, era só decisão vingativa. Agora, parece que ele está dando sinais de que a decisão vai ser técnica. Alexandre de Moraes dando uma decisão técnica. Para tudo tem uma primeira vez, né? E se for verdade isso, eu acredito que o Bolsonaro poderá estar na sua casa nas próximas semanas. O prazo dos 10 dias acaba na semana que vem, mas se tudo der certo, eu acredito que na próxima semana ele já pode estar em casa. E aí vem a caminhada para reforçar um pouco mais isso. Vem o desgaste da Suprema Corte por conta dos escândalos do Banco Master. Eu não sei, é tanta coisa acontecendo de forma concomitante, parece que Deus realmente voltou a olhar para o Brasil e falou assim, não, peraí, vamos reorganizar a casa. Se for verdade,
Não importa quem seja o responsável por isso. Sim, foi Michele, Tarcísio, se foi a caminhada, se foi o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio também trabalhou muito com articulação, tem conversado com o Alcolumbre durante muito tempo para poder tornar isso possível. O importante é que o Bolsonaro volte para a casa dele. Isso é o primeiro passo para a gente começar a voltar para um mínimo de normalidade, sanidade no nosso país. Então vamos agora orar para que o Bolsonaro possa voltar para sua casa e de lá ele possa ajudar a coordenar esse ano de eleição, que é um ano onde a gente vai virar a página. Bolsonaro preso sem poder comunicar com ninguém do PL é justamente o que a esquerda quer. Bolsonaro em casa, podendo comunicar, dar ordens, orientações, isso fortalece a direita de uma maneira que você não tem nem capacidade de entender. Os direcionamentos dele nos estados, ele se torna um player muito mais forte. E aí a nossa maioria no Senado se torna muito mais possível, muito mais palpável. E é essa maioria no Senado, junto com o Flávio na presidência, que vai fazer a gente resgatar o Brasil. Eu estou começando a sonhar de novo, estou começando a ter esperança daquele jeito que eu não sentia há muito tempo. Eu não sei se é por causa da caminhada que eu acabei de voltar, mas o coração agora bate com mais fervor na certeza de que a vitória será nossa.